Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. E eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Isaías 41, versículo de número 10. Aleluias. Profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. É o Deus que servimos que nos dá essa palavra de encorajamento, mostrando para nós que não estamos sós, que Ele está conosco todos os dias. Como o evangelista Mateus escreveu no capítulo 28, versículo 20, a parte B, que Jesus diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso é motivo de regozijo para nós, porque é uma promessa do Senhor, promessa essa que nos dá essa segurança de caminhar neste mundo, caminhar nesta terra, seguro que Ele está conosco todos os dias. Por isso, segura esta palavra, crendo que não importa o momento, a dificuldade, não importa o que tu esteja passando, Ele prometeu. Quando Ele promete, Ele cumpre. Ele estará contigo todos os dias. Glória a Deus. Soberano Deus, Pai amado, queremos mais uma vez, ó Deus, agradecer ao Senhor por este momento, agradecer, ó Deus, ao Teu Espírito por nos conduzir até a Tua casa. Senhor Deus, que o Senhor tem algo a tratar conosco hoje, por isso, mantenha, ó Deus, as Tuas mãos sobre nós, retirando, ó Deus, toda distração, tudo que venha tentar bloquear a nossa mente de receber a Tua palavra esta noite, ó Deus, de entoar a nossa adoração a Ti. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, que possamos nós estar tão somente focado para este momento, que é o momento, ó Deus, de adorar a Ti, de bendizer a Tua face e também de ouvir a Tua palavra. Por isso, nos ajuda em nome de Jesus a estar, ó Deus, atento. Te peço, ó Deus, que as Tuas bênçãos venham sobre todos os nossos irmãos presentes e também, ó Deus, aos que não poderão vir, que o Senhor alcance de uma forma tremenda e poderosa, livrando eles, ó Deus, de toda seta maligna, de todo mal, em nome de Jesus, protegendo, guardando, ó Deus, se há algum que vai estar enfermo, que as Tuas mãos possam estar curando neste momento, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoa a Tua igreja. Amém. Glória a Deus. Filho do homem, Filho de Deus, nos enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus.
ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizer que tu és o profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és o profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
Frustro os meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, oh Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, oh Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Aquele que sonda o meu interior, que conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz ver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, também glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, também glória. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz ver. Eu ouço o som da sua voz,
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos dá
Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Dias cansados, tempos trabalhosos, mas é assim mesmo. Nós vamos rompendo em fé, amém? Dia após dia. É como disse o nosso irmão Lázaro, é caindo, é levantando e dando glória a Deus, né? Mas prostrado lá não fica, a gente sempre está dando uma volta por cima e fazendo o que Deus tem assim permitido. Glória a Deus. Eu saúdo com a graça e a paz do Senhor. Sei que outros irmãos não estão aqui por conta de um estar viajando, o irmão Silvestre precisou viajar, mas nós estamos aqui. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 em nome do Senhor, Ele está presente no meio destes. Amém? Queridos, nós vivemos um tempo em que cada dia mais se observa que o mundo precisa de salvação. Mas não é que esta salvação não tenha vindo, ela já está aqui e é acessível a todos. Todos podem ser salvos, né? Todos quanto crê alcança a salvação chamada Cristo. Mas nós temos visto que há uma espécie de cegueira espiritual, um endurecimento, né? Tão terrível que as pessoas não conseguem ver os fatos, as situações que ora acontecem, e tudo isso são precedentes da volta do Senhor, pois Jesus Cristo já veio, já deu a sua palavra, né? Dando acesso a todos à graça e à salvação. E a Bíblia diz que todos quantos creem em Jesus Cristo, esses alcançam a salvação. Mas o que a gente tem visto é totalmente o contrário, recuo de fé, as pessoas desanimadas, né, por conta de tantas coisas que têm acontecido. Mas nós não podemos perder a esperança. Alguém disse que a esperança é a última que morre, mas segundo o nosso entendimento, a nossa esperança, ela jamais morre, né? Ela nunca morrerá. Então, sempre há a possibilidade, sempre nós temos essa condição de superar as dificuldades, de atravessar as barreiras, seja ela qual for, né? Qualquer crise que se levante contra nós, nós temos toda a condição necessária de dar a volta por cima, porque nós cremos num Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que peleja por nós, um Deus que está aqui esta noite conosco e em todos os lugares aonde proclama a sua grandeza. Então, eu quero exaltar o Espírito Santo, né, de uma forma toda especial, porque é Ele que nos tem dado essa condição de estar aqui. É Ele quem tem proporcionado a gente fé, coragem, determinação, né, tem nos despertado para essa realidade. A palavra do Senhor nos diz lá em Efésios capítulo 5, verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então o Espírito Santo, ele está para esclarecer, para revelar, para mostrar aos filhos de Deus, aleluia, as grandezas do Senhor, mostrar os benefícios da salvação, né, de todo aquele que está assim arraigado, seguro na sua fé em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar com os amados a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Romanos, glória a Deus, capítulo de número 8.
Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Romanos capítulo... Não, venha ao 7. Capítulo 7, verso 21. Verso 20. Nós vamos ler até o 8, o capítulo 2 do 8. O verso 2 do 8. 7, 20. Romanos 7, 20. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 20. Que a palavra fala ali acerca da luta da carne contra o espírito, também fala da lei, e a lei opera em nós a morte, porque não poderia ser cumprida por nenhum de nós. Jesus Cristo veio para cumprir toda a lei e nos dar essa possibilidade da tão grande salvação. Capítulo 7, verso 20 diz assim a palavra do Eterno: Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O verso 8 diz: Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Que palavra profunda. Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo tinha essa certeza de que vivia em guerra constante, no entendimento, uma guerra interior, porque na verdade o Espírito quer servir a Deus, mas encontramos nos nossos membros, essa força que nos leva ao contrário do que o Espírito deseja. É por isso que nós guerreamos dentro de nós. É por isso que há uma luta interior muito grande e que muitos irmãos não conseguem vencer. Muitos irmãos não conseguem, muitos crentes não conseguem dar conta de vencer essa guerra interior. Mas a palavra do Senhor diz para nós esta noite que há uma salvação, que há uma possibilidade, que há um jeito, sim, de vencermos a carne, o pecado que habita em nós, de vencermos as concupiscências, da nossa mente, da nossa carne. Então, tem essa possibilidade, há um jeito sim, basta, aleluia, que nós nos lancemos a isso, porque tem que haver um sacrifício, nós temos que nos sacrificar de alguma forma para servir a Deus. Não se serve a Deus assim de qualquer jeito, não, eu quero servir a Deus, eu estou servindo a Deus, não. Irmãos, sabemos que a salvação, nós não pagamos nada por ela, é de graça. Jesus Cristo, Ele conquistou, Ele nos concedeu, Ele conquistou essa salvação e deu a nós. Então somos salvos pela fé, pela graça de Deus. Então a fé nos dá esse entendimento de salvação. Então nós que recebemos e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós entendemos que já somos libertados, salvos por Ele. Mas, por certo, que para caminhar em salvação tem um preço. Tem um preço, porque isso dá renúncia. Há algo a se pagar, porque a salvação é de graça, mas daí para frente a gente tem que pagar o preço em todas as outras coisas. Porque não é tudo de graça, Não é tudo de graça.
o bem maior, o bem maior, o bem impagável, o bem que ninguém pode cobrir por preço nenhum. Esse bem é de graça, que é a salvação, que foi a vida de Cristo pela nossa vida. Então, Ele tomou o nosso lugar e nos concedeu vida. Então, nós temos, aleluia, a garantia de que o preço foi pago, o bem maior, o bem maior. Então, nós temos esse de graça. Mas daí, para conservar este bem, para cuidar deste bem maior, preservar este bem maior, precisa de luta, porque é um tesouro, é um bem muito grande, e por certo que os ladrões querem roubar, querem tirar de nós, não é assim? Então a gente precisa se cuidar e precisa estar cuidando desse bem maior, exercitando a nossa fé, caminhando na palavra do Senhor, vivendo em unidade de espírito, se esforçando cada dia mais, para poder conseguir estar livre, como a palavra está dizendo aqui nesta noite para nós, que nós vivemos em batalha, no nosso entendimento, há uma batalha dentro de nós, mas nós podemos vencê-la, e a palavra diz, no capítulo 8 em diante, Paulo vem dando essa possibilidade da nova vida debaixo da graça, segundo o espírito de santidade, de adoção, esse espírito que busca estar e ser melhor a cada dia, esse espírito que busca renunciar às coisas, jogar fora tudo aquilo que entendemos que não agrada ao Senhor. Então nós temos nas nossas mãos esse tesouro que nos dá a capacidade da gente vencer o pecado em nós, amém? Vencer o pecado em nós, louvado seja Deus. Pois tem muita gente por aí condenando o pecado no outro, vendo no outro, observa o erro dos outros, mas dificilmente olha para o seu próprio erro, olha para a sua própria vida, Então, nós precisamos compreender que em primeira mão nós temos que aplanar o nosso caminho, nós temos que nos ajustar, aleluia, para poder abençoar outras pessoas, porque só consegue salvar alguém quem está salvo, não é verdade? Só consegue livrar alguém quem está livre, louvado seja o nome do Senhor. Então, temos essa possibilidade. Então, o pecado veio, o pecado está no homem, mas, segundo a palavra do Senhor, Jesus Cristo encerrou, aleluia, com sua morte, ali todo o poder do pecado, toda a força do inimigo, todo o poder das trevas foi encerrado, subjugado, quando Jesus Cristo doou sua vida por nós. Então, em Cristo, aleluia, nós não somos condenados, não temos condenação nenhuma. Em Cristo nós temos vida abundante, em Cristo nós somos mais que vencedores, em Cristo nós temos toda essa possibilidade, aleluia, de pisar em serpentes e escorpiões. Em Cristo nós temos acesso a Deus e ao céu. A salvação, aleluia, que veio a nós, Jesus Cristo nosso Senhor, veio por um propósito, veio porque Deus não, olhando do céu, não viu mais solução. Na verdade, o homem, a cada dia que se passava, se tornava mal, cada dia o homem se tornava mal, e aí foi proliferando a maldade no coração do homem, na mente do homem, e até os dias de hoje, a gente vê a proliferação do mal, da maldade no coração humano, e muito pouco as pessoas dão ênfase, dão acesso à palavra de Deus, para que haja esse retorno, essa volta, para que as ovelhas retornem ao aprisco do Senhor. Mas veja só,
a palavra do Senhor diz que todos nós estávamos encerrados debaixo do pecado. No capítulo 3 de Romanos também, verso 33, diz que todos pecaram, destituídos, separados foram da glória de Deus, né? Então, quando separado da glória de Deus, nós estávamos perdidos nos delitos e pecados, como diz a palavra do Senhor, Efésios 2. Então, estávamos perdidos, nós não tínhamos direção, nós íamos para qualquer lado. Então, qualquer caminho para nós estava bom, qualquer caminho para nós era o caminho. Então, nós caminhávamos, né, para todo lugar onde a nossa mente pecaminosa mandava. Então, a gente ia por esse caminho, a gente não discernia, a gente não sabia. Naqueles dias, nós não tínhamos o entendimento do caminho que levava a Deus, e só aquele caminho, só este caminho que leva a Deus. Então, nós andávamos, como a palavra diz, como ovelhas desgarradas, cada um no seu caminho. Então, vivíamos dessa forma, e necessário foi que Deus, pela sua misericórdia, pelo seu favor, depois de ter enviado os profetas, depois de ter enviado tantas e tantas pessoas para falar com o homem, desde lá de Noé, que Deus vem arrumando um jeitinho para que o homem, né, não pereça debaixo do pecado, para que o homem não morra e vá para o inferno. Deus vem preparando meio, ajeitando as coisas para que esse homem tenha o entendimento, tenha a compreensão de que é necessário que busque, que alcance essa salvação. Então, quando os recursos que Deus enviou por meio dos profetas, e até lá desde o princípio lá com Noé, e a gente entende ali que aquela arca representava Cristo. A arca era o único meio de salvação que tinha para aquele povo da época, né? E Noé, um pregoeiro da verdade, da justiça, um homem que falava pela boca de Deus, um homem que estava ali para alertar as pessoas acerca do que estava por vir, as coisas que estavam por acontecer, e as pessoas não estavam nem aí, não dava mínima para isso. Assim como nos dias de Noé, segundo Mateus, é nos dias de hoje, nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, nós estamos vivendo esses dias de Noé o tempo inteiro. Os dias de Noé não acabou. Quando a gente vai observar a palavra do Senhor falando acerca da época de Noé, da sociedade que Noé vivia, as pessoas que, as quais ele estava ali, ao meio daquele povo ali, então a gente vai observar que os tempos de Noé continuam. Agora é diferente, porque naqueles dias de Noé a arca era a salvação, mas nos dias atuais Jesus Cristo é a arca. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é a arca, Jesus é a salvação de todo homem. E assim como Noé pregara, e assim como Noé estava falando acerca do pecado, que o pecado ele separa o homem de Deus, o pecado conduz o homem à morte e ao inferno, nos dias atuais, aleluia, a palavra do Senhor continua falando da mesma forma. O pecado separa o homem de Deus. E a única coisa que separa o homem de Deus é isto: pecado. Então, o homem está inserido debaixo do pecado. Só vai alcançar a graça da salvação no reconhecimento, aleluia, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para salvar, libertar, aleluia, todos aqueles que estavam encerrados debaixo da lei do pecado. Porque pela lei não há salvação, aleluia, porque a lei, segundo os seus preceitos, a lei condena, mas segundo a graça que Jesus Cristo nos trouxe, nós somos livrados da lei, aleluia, do pecado e da morte, porque Jesus Cristo já cumpriu, aleluia, todos os aios da lei em meu favor, em teu favor. E a palavra do Senhor vem dizendo, Paulo falando: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem é que pode livrar o homem? Quem é que pode livrar o homem do inferno? Quem pode livrar?
Qual a religião que livra o homem do inferno? Qual o santo que livra o homem do inferno? Qual a santa que livra o homem do inferno? Qual é a igreja que livra o homem do inferno? Então a gente observa as pessoas vivendo nos dias, nesses dias, caminhando por uma visão humana, religiosa, achando que uma determinada denominação ela pode salvar esta pessoa. E interessante é que todas as igrejas, cada uma tem a sua própria verdade, cada uma tem a sua própria doutrina e verdade. Então, na realidade, qual é a igreja verdadeira? Se todos têm uma verdade, e nem todos se combinam na verdade que têm. O apóstolo Paulo diz aqui: dou graças a Deus por Jesus Cristo, aleluia, por Jesus Cristo, nosso Senhor, e só Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é uma igreja, Jesus Cristo não é uma denominação, Jesus Cristo não é uma doutrina, Jesus Cristo é Deus, aleluia, Ele é Deus, em todo lugar está, no céu, no mar, na lua, no sol, no vento, na água, aleluia, em nós. Ele é Deus. Então ele não é uma igreja específica, ele é uma palavra específica, ele é um Deus específico, amém? Ele é o Senhor, ele é o eu sou, aleluia. Então a ele toda a honra e glória, a ele que é o Senhor justo, poderoso e perfeito, a ele toda a glória, porque nele a salvação. Nele a salvação, porque todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas no capítulo 8, logo de início, a gente vai ver Deus falando com a gente de uma forma sobremaneira, dizendo: nenhuma condenação há, amém? Não há condenação para quem verdadeiramente está em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo? E como é estar em Cristo? Ah, mas eu sou de Cristo, pastor. Eu sou de Cristo, também sou, todo mundo é de Cristo. Aí, não, mas eu creio, eu sou crente. A Bíblia diz que o diabo é crente, tão crente que estremece, de tão crente que é, chega, treme nas bases, O diabo é crente, e muito crente, porque ele conhece, ele sabe, e muito mais do que nós. Muito mais do que nós, ele conhece o poder do nosso Deus, ele sabe do poder, aleluia, infinito do nosso Deus, e por isso ele treme nas bases. O inferno treme quando nós proclamamos a grandeza do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esse Deus de salvação, esse Deus que veio, aleluia, para nos conceder livramento de um perigo, para nos conceder o livramento do poder da maldição, louvado seja o nome do Senhor, nos conceder uma restituição plena, aleluia, da comunhão perdida com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nos conceder esta possibilidade de uma restituição, aleluia, porque separados de Deus estávamos, mas ligados ao Senhor, ligados a Deus por Jesus Cristo, aleluia. E o apóstolo Paulo ainda diz assim: olha, se é que o Espírito de Deus está em vós, porque é o Espírito Santo em nós, aleluia, que nos concede essa possibilidade, essa graça, alegria, prazer de sentir Jesus, de sentir tocado por Deus, de sentir a mão de Deus sobre a nossa vida, aleluia, sentir, amém? De sentir Deus, sentir Ele do nosso lado, sentir a presença de Deus, amém, queridos? Nós temos essa condição de senti-lo,
Graças a Deus. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque este Deus que nos tirou do pecado, pois o pecado rouba a nossa comunhão, o pecado rouba a nossa intimidade, o pecado rouba a nossa glória, né? Porque nós somos motivos da glória de Deus. Então o pecado tira esse brilho de nós, essa essência. Então nós lutamos constantemente contra isso. Nós estamos sendo colocados à prova o tempo inteiro, porque a nossa guerra é diária, é constante. Quando Paulo diz: miserável homem que sou, porque há uma guerra tremenda na nossa mente todo momento. São guerras terríveis, internas e externas, né? Quando a gente está de boa na nossa mente, vem de fora as lutas, os problemas, as coisas. Quando a gente está com a mente tranquila, sossegado, ali louvando, já pertinho do céu, vem um trem querendo puxar a gente para baixo, vem um negócio querendo tirar a nossa alegria, tirar a nossa paz. Então, se a gente não tiver de ouvidos atentos e olhos abertos, a gente passa despercebido acerca dessas coisas e vai sendo engolido, né? Engolido por essas pequenas coisas, e de repente nós vamos estar afastado de Deus, afastado da alegria, da graça do Espírito Santo. Então, um livramento de um perigo assim é a salvação, né? Na sua essência de poder, nos livrou de um perigo terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Pronto, então está aí o perigo. O perigo é morrer. O perigo é morrer. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Por Jesus Cristo nosso Senhor. Então observa só que Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente, aleluia, entende que não é simplesmente ser religioso, não é simplesmente ser frequentador de igreja, não é simplesmente colocar uma carteirinha de uma denominação dentro da Bíblia e dizer assim: eu sou crente. Não, é bem diferente, é muito diferente. Ser crente é mostrar com a própria vida, ser crente é testemunhar que há um Espírito excelente dentro de nós, há um Espírito, aleluia, de poder dentro de nós, que nos dá essa possibilidade, essa capacidade de vencer as lutas, de subjugar, aleluia, o nosso ego, nos rendermos ao senhorio de Cristo e caminhar, aleluia, caminhar, porque o nosso descanso não é aqui. Ainda tem uma jornada muito longa e o Senhor espera que sejamos valentes. O Senhor espera que sejamos fortes. O Senhor espera, né, que a gente não se perca no caminho. Mas Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo, que é o Todo-Poderoso, como diz a palavra do Senhor aqui para nós, Jesus Cristo dizendo que Ele é o caminho, né? É o caminho que nos concede, né, a liberdade de viver nesse mundo tenebroso, nesse mundo terrível, mas na certeza de que estamos caminhando num caminho seguro, de que estamos dando passadas de fé num caminho que vale a pena. Nós estamos semeando, aleluia, em terras férteis.
Amém? O nosso trabalho na obra de Deus não é vão, nós temos certeza disso, e é por isso que nós fincamos o pé nesta fé, aleluia, de estar neste lugar, pois a palavra do Senhor nos chamou para isso. Ela nos chamou para sermos servos do Senhor neste santuário. Amém? Eu sei que não é esse santuário o único, eu sei, mas eu sei também que as ovelhas, elas têm os lugares para elas irem. O Senhor tem os lugares de suas ovelhas, né, está sendo alimentada, e aqui é um dos lugares que o Senhor separou para isso. Então eu tenho certeza que outras ovelhas vão ser enviadas a este aprisco para ser alimentada pela palavra do Eterno. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, né, Ele que é o caminho, que é a verdade, Ele que é a vida, Ele está no meio da igreja, no meio do seu povo, e Ele é quem nos tirou. Ele é um desvio, um desvio bom. Jesus é um desvio bom, porque Ele nos desviou, Ele nos tirou do inferno. Nós caminhávamos, né, de uma forma, aleluia, errada, mas caminhávamos, mas depois Jesus Cristo, aleluia, nos deu a possibilidade de desviar desse caminho tortuoso que nós andávamos, e agora nós andamos num caminho excelente, num caminho que leva a Deus. Amém? Por quê, queridos? Porque o pecado, ele traz maldição. Ele traz maldição. O pecado, ele traz maldição para a família, ele traz maldição para a pessoa, né? Ele é uma maldição na terra. O pecado é uma maldição. E a palavra do Senhor diz que Jesus se fez maldição. Jesus se fez maldição. Ele foi pendurado no madeiro, crucificado, né, no madeiro, e aquele madeiro, aquela cruz é o representativo de maldição, assim também como é de vitória, né? Tragada foi a morte pela vida ali na cruz. Então a vitória de Cristo na cruz foi algo tremendo, mas ali estava um homem condenado, ali estava um malfeitor, ali estava um homem carregado de pecado, tudo isso em favor de nossas vidas. Então Jesus Cristo se fez maldito, levando sobre si toda a maldição, né? De tal forma que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, vai descrever, né, o estado físico de Cristo. E aí nós vamos perceber que o quadro não era bonitinho, que o quadro não era aquele que nós vemos por aí, um Cristo até com um semblante de sorriso, né? Semblante de sorriso lá na cruz, mas Isaías diz que ele ficou desfigurado. As pessoas não tinham coragem de olhar para ele, virava o rosto para não olhar para ele, porque ele estava totalmente desfigurado, né? Então, ali estava o nosso Senhor, levando sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas maldições. Então Cristo se fez maldito, morrendo lá no madeiro. Pronto, mas ele não ficou retido na morte, ele não ficou retido ao túmulo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Ao terceiro dia, Jesus levantou, aleluia. Então, o madeiro não pôde prender, a terra não pôde prendê-lo, porque escrito está que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e assim, aleluia, foi feito, justamente para que nós pudéssemos triunfar nesses dias agora, nesses dias modernos, né? Os dias modernos, dia que pecado hoje tem outros nomes,
Tem outros nomes tão bonitinhos que nem parece que é pecado, né? Nem parece que é pecado. Então, hoje as pessoas vivem acostumadas com o pecado de uma forma tão grande que eles não percebem que é algo que conduz à morte. É algo terrível, é algo que está levando a cada um que o pratica, né, que tem esse desejo árduo e não cessa de cometer o pecado. As pessoas não percebem que é algo que está encarcerando, aprisionando eles. Mas a palavra do Senhor claramente diz para nós que o salário do pecado é a morte. É a morte. Então Jesus Cristo é que é o dom gratuito de Deus. Jesus é que é o livramento, é a salvação, aleluia, para as nossas vidas. Amém, queridos? Porque quando o pecado traz maldição a todos, Jesus trouxe a liberdade, fazendo-se maldito em nosso lugar. Então nós que somos servos do Senhor, nós precisamos estar lembrando disso, né? Que tragada foi a morte pela vitória. Jesus se tornou maldito por mim. Então, aleluia, eu não posso carregar a maldição dos meus antepassados. Eu não posso carregar a maldição de quem quer que seja. Eu não posso carregar a maldição porque alguém me rogou uma praga. Em absoluto, nada disso. Porque Jesus já levou sobre si toda a maldição. Amém? Toda a maldição, pastor, mas porque falou que eu ia ser assim? Bom, você quer ser assim? Não, então não seja. Não seja. Não tem praga. Vai jogar praga em quem? Como é que uma praga vai se apegar em quem está em Cristo? Não é? Uma maldição vai pegar em mim? Não, o inimigo pode até me confrontar. O inimigo pode até bater de testa comigo aqui. Pode até bater de testa comigo. O inimigo pode até esbravejar comigo aqui. Mas aqui dentro de mim ele não entra. Aqui dentro de mim ele não entra. Ele não pode entrar. Aleluia. Porque eu estou selado com o Espírito Santo da promessa. Ele não tem como invadir a minha mente, os meus pensamentos. Ele não tem como, só se eu der lugar. E a palavra do Senhor nos diz isso. Não des lugar ao diabo. Então Jesus é a nossa salvação. Amém, queridos? Jesus, lá nos tempos antigos, quando o povo estava detido, preso, ali no Egito, o Senhor enviou uma praga, né? O anjo da morte ia passar sobre aquele lugar e os primogênitos iam morrer, mas Deus enviou um recurso. Veja só o Deus maravilhoso que temos. Ele disse que o anjo da morte passaria sobre aquelas terras. Pronto. Ia passar. Se Deus não dá a estratégia, se Deus não manda os seus filhos passar o sangue nos umbrais das portas, né, para marcar aquele lugar, para que o anjo da morte não entrasse nessa casa, então todo aquele povo tinha morrido, os seus filhos tinham morrido também. Mas como nosso Deus é um Deus preservador, amém? Um Deus que cuida minuciosamente dos seus filhos, ele disse: não, pode passar sangue nos umbrais das portas e aguardem dentro de casa, porque esta noite o anjo da morte vai passar por aí. Então passou, e todos os primogênitos morreram, né? E a gente vê na história o sinal. Deus sempre dá um sinal, Deus sempre mostra aos seus filhos. Deus vai mostrar um sinal de alguma forma para que a gente não pereça, para que a gente não entre, né, em confusão, em tribulação, para que a gente não entre em situações erradas. Sempre vamos ter um sinal.
É por isso que a gente tem que estar acessível e atento ao Espírito Santo, tocando em nós, falando conosco, movendo o nosso ser, falando lá no âmago da nossa mente, mostrando que aquilo não deve, aquilo está errado, essa coisa não vai dar certo. E se a gente estiver ali ligado, a gente vai perceber que é um toque, que é um sinal de Deus, para que a gente fique livre, né, de situações. Então a gente vê aquele sangue nos umbrais das portas, né, lá dos israelitas. A gente vê também na história de Jericó, na derruba de Jericó, né, a tomada de Jericó, a história de Raabe também, uma mulher que aos olhos dos homens não tinha possibilidade nenhuma de fazer parte, né, dessa raiz genealógica de Cristo. De jeito nenhum fazer parte, mas olha só o que acontece, né? Raabe, ela é salva, porque ela crê. Ali eu creio, irmãos, eu creio piamente, ali estava uma ovelha do Senhor. Raabe era uma ovelha de Cristo, era uma ovelha do Senhor, muito embora numa pele de loba, travestida de lobo, porque antes ela não conhecia, ela vivia segundo aqueles rituais, mas depois que ela ouve, depois que ela vê os homens de Deus, e que ela ouve aquela palavra, ela crê, porque os fatos já vinham acontecendo, né, e já se ouvia falar, aleluia, do poder de Deus sobre os israelitas, sobre aquele povo. Então, aquele povo era um povo abençoado. Então, quando chega até aquele lugar, ela crê que aqueles homens são homens de Deus, e por isso ela também é poupada, e um sinal é colocado na sua janela. Amém? Lembre só, um sinal é colocado na janela de Raabe. Um sinal também é o sangue nos umbrais da porta. O que foi colocado lá na janela de Raabe? Uma fita escarlata, uma fita vermelha colocada lá, um sinal, aleluia, de que aquele lugar ia ser preservado. Quem estivesse debaixo, aleluia, daquela casa, daquele telhado, dentro daquela casa, naquele momento, ia ser preservado, porque os homens de Deus garantiu, amém? Os homens de Deus garantiu que nada ia acontecer a todos que tivessem debaixo da proteção de Raabe, que era a sua casa. Louvado seja Deus. Então, queridos, nos dias atuais, o sangue de Jesus Cristo é o sinal de nossa salvação. Amém? E a gente vê isso claramente na celebração da ceia, né? Sangue e corpo, aleluia, justamente para essa comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, fazendo parte, amém, dessa igreja poderosa. Então, nós ceamos ali e mostramos para todo principados e potestades que nós pertencemos a Deus. Ele é o nosso Senhor. Então a salvação, ela nos foi dada, louvado seja Deus, ela é verdadeira. A salvação, ela está presente na vida de todo aquele que crê em Cristo, porque ainda ontem eu estive conversando com pessoas que diziam assim: pastor, eu sei não, nem sei se eu sou salvo ainda, eu sou crente, mas não sei se eu sou salvo não. Falei, tá certo, tá bom, você não sabe que você, então troca a Bíblia, pega uma Bíblia boa e uma Bíblia, não, mas minha Bíblia é boa, então tu não está lendo a Bíblia, então o Espírito não está te revelando a Bíblia, porque a palavra de Deus me garante salvação, a palavra de Deus me garante que Jesus Cristo se fez maldição por mim, a palavra me garante que eu sou mais do que vencedor, a palavra do Senhor me garante que os demônios não podem me alcançar. Então por que eu vou ficar nos pensamentos de que eu não tenho salvação, eu não posso fazer isso, eu não sou aquilo, não vou ali, não sei, não vou? Ei, acabou isso, irmãos. Nós temos que ter o nosso pensamento voltado para Deus, e com Deus a gente pode,
Com Deus nós conseguimos, aleluia. Com Deus as enfermidades caem por terra. Com Deus as dificuldades conjugais se ajustam. Ei, se arruma. Com Deus se arruma. Amém? Com Deus a falta de alimento some. Deus abre porta. Abre a janela do céu e derrama sobre ti bênção sem medida. Amém, queridos? Mas não tem emprego em Jequié, aqui não tem. Tem sim, tem, é aqui que tem. É porque as pessoas acham que nos lugares mais amplos e mais abertos, acessível, é que se consegue as coisas. Mas você já viu que o povo de Deus conseguia nas situações mais difíceis, nos lugares mais terríveis. Amém? Era que o milagre acontecia. Olha só, se eu consigo trabalhar, sustentar minha família no lugar que as pessoas estão dizendo que não tem jeito. Já pensou? Então aí você para e pensa, não, então é um milagre de Deus, é Deus na minha vida. Porque para todos que eu vou, diz, rapaz, o negócio é difícil, eu vou embora, eu vou para não sei para onde, e eu estou tendo sustento, Deus está me abençoando. Então, é milagre de Deus. Então a gente precisa compreender isso, que a gente não precisa sair para ser abençoado. Deus pode enviar a gente para qualquer lugar, eu sei disso, mas é nessa terra seca que Deus faz chover. Amém? É na terra seca que Deus faz chover. É nesse lugar aonde as pessoas dizem que não nasce nada, que Deus vai fazer brotar, aleluia, da terra alimento para nós. É nesse lugar do poço seco para uns, mas que quando a gente joga a nossa vasilha lá embaixo na cisterna vem água. É nesse lugar. É o lugar deserto. É o lugar de deserto, é o lugar de aflição, é o lugar de luta. Mas ei, escuta aqui. O deserto é o lugar de treinamento, é o lugar que Deus te prepara para ser vencedor, é o lugar que Deus te prepara para tu suportar, para ser forte. Aleluia. Para a casca engrossar. É nesse lugar, então, é aqui, nessa terra, aonde tu estás com o teu pé, pisou a planta do teu pé, esse lugar eu te dou. Aleluia, glória a Deus. E nós já fincamos o pé, amém? E nós fincamos o pé na bênção, aleluia. Nós ficamos o pé na bênção, glória a Deus. Tempos difíceis, sim, mas não impossíveis. Nós conseguimos, porque no nosso Deus nós somos mais do que vencedor. Amém? Jesus Cristo é um socorro também àqueles que não têm salvação. Ele é o socorro, ele é a única salvação, o socorro. Então, há socorro para quem não tem salvação? Tem socorro. Tem socorro. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que ele veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Então todos estavam debaixo da condenação. Tem jeito para todos, tem jeito para teus parentes, meus parentes, ou o povo duro é os nossos parentes. Os nossos parentes são mais duros do que os de fora, gente. Porque os nossos parentes conhecem a gente, sabem de onde a gente veio, sabem o que a gente fez, sabem de onde a gente veio. E agora, quando a gente está na graça e na presença de Deus, ele fica dizendo, está dizendo agora que é santo. Está dizendo agora que é santo. Mas nós somos mesmo. Nós somos santos. Amém? E caminhando em santificação. Graças a Deus. E por isso, nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor, nós vamos ultrapassar as barreiras, a nossa vida vai dar certo, amém? As coisas vão melhorar, mas quando eu digo para você as coisas vão melhorar, isso não é para você esperar sentado, viu? É para vocês esperar as lutas, porque vai melhorar, porque você vai vencer as guerras,
Vai melhorar porque você vai vencer as adversidades, você vai vencer os olhos invejosos, você vai vencer aqueles que te maldizem, você vai vencer aqueles que se levantam contra ti. É por isso que a tua vida vai melhorar, porque você não vai acreditar naquele que roga praga, você vai acreditar no que Jesus fala para ti. Alguém vai dizer, não, mas aquele ali, se passar no lugar, tirar uma pimenta ali no pezinho, o pé seca. Não importa. Na minha pimenteira, ele não tem vez. A minha pimenteira não seca. Ele pode até tirar uma pimenta que ela não seca. Que a minha pimenteira é regada, aleluia. Regada com as águas do trono de Deus. A minha vida é regada com as águas do trono de Deus. Aleluia. Eles não vão conseguir me secarem, não vão conseguir me colocar para baixo, não vão conseguir me desanimar, me fazer retroceder. Eu estou indo, eu estou caminhando. Sai da frente, Satanás, porque eu estou passando. Sai da frente, maldição, porque eu estou passando. Sai da frente, olho grande, invejoso, porque eu estou passando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. É assim que nós vamos caminhar, é assim que nós precisamos caminhar. Quem tem que sair da frente é o nosso inimigo, e não nós. Nós não temos que recuar, nós temos uma missão, e a palavra do Senhor diz, seguindo, olha em frente, diretamente para o alvo, deixando as coisas que para trás ficaram, seguindo para o alvo. A gente vai na certeza do alvo, aleluia. Então quem tem que sair da frente é o nosso inimigo, amém? Que assim seja, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre, amém, e graças a Deus.